Meus irmãos, chegamos à última lição deste segundo trimestre de 2025, lição de número 13, que tem como tema dízimos e ofertas hoje, um compromisso de fé e generosidade no reino de Deus. O texto áureo da lição está em Malaquias capítulo 3, verso 10, que diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E os objetivos desta lição é reconhecer as bênçãos que sobrevêm aos dizimistas e ofertantes, ressaltar que a entrega do dízimo e das ofertas é um privilégio dos crentes fiéis e compreender o propósito dos dízimos e das ofertas. É importante que o professor entenda como está estruturada esta lição. Nós temos nela 3 tópicos, e o primeiro tópico fala do dízimo no Antigo Testamento, o segundo tópico fala do dízimo no Novo Testamento, e o terceiro ponto, o comentarista fala das ofertas no Antigo Testamento, ofertas no Novo Testamento, e finaliza a lição no tópico 3.3 fazendo uma pergunta: por que ofertar? E a verdade central desta lição, segundo o pastor Prates, é que dizimar e ofertar é um ato de fé e também de adoração a Deus. Vamos para a lição em si. Na introdução, o comentarista escreve: a prática de entregar os dízimos e ofertas vem desde os tempos do Antigo Testamento. Ela foi também mencionada nos Evangelhos, em Atos, nas Epístolas, e biblicamente é uma forma de nós servirmos ao Senhor também com os bens e recursos que Ele permite que estejam sobre os nossos cuidados. Então nós estamos bem próximo das lições anteriores, principalmente da 12ª lição, que teve como tema a igreja e os necessitados, o chamado de Deus para a igreja cuidar dos mais vulneráveis, e a igreja faz isso através das contribuições de seus membros. Então os recursos que a igreja recebe das contribuições dos dízimos e das ofertas de seus membros é para a manutenção da casa de Deus, da obra de Deus, do templo, que acomoda os irmãos para as celebrações, e também socorrer os necessitados, investir na obra missionária e assim por diante. Esta prática vem desde o Antigo Testamento e nós, como povo de Deus, assim como nós aprendemos na lição de número 11, onde a Bíblia diz que existiam no tempo de Jesus, no ministério de Jesus, algumas mulheres que serviam ao Senhor com seus bens. Todos nós, como povo de Deus, somos chamados também para servirmos ao Senhor com os bens e recursos que Ele permite estar sobre os nossos cuidados. Então, ofertar e dizimar não é só um ato de fé, mas também é um ato de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus, servimos a Deus, contribuindo com os nossos dízimos e ofertas para a obra de Deus. A lição está estruturada da seguinte forma: no tópico 1, o comentarista traz como tema o dízimo no Antigo Testamento. Dízimos e ofertas, tudo isso fazia parte da vida do povo de Israel no Antigo Testamento. Eles entregavam a 10ª parte da cria dos animais, do gado, do fruto da terra, de qualquer outra fonte de renda que tivesse, porque através desta ação eles estavam demonstrando gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Ao fazer isso, Israel estava demonstrando fé, gratidão e também obediência. Creio ser um ponto importante que pode ser enfatizado na sua lição. Israel, ao dizimar e ofertar, demonstrava fé, gratidão e obediência, pois eles estavam em uma aliança com Deus, estavam aliançados com Deus, e aquela aliança era uma aliança condicional. Por meio do profeta Malaquias, Deus diz ao povo que eles o estavam roubando. Malaquias capítulo 3, verso 10, que é o texto áureo da lição, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento,
por volta ali de 430 a.C. Ele viveu num período pós-exílico e durante aquele período o povo de Judá já havia retornado do cativeiro babilônico, o templo já tinha sido construído, reconstruído por volta do ano 516 a.C., mas eles estavam vivendo um período de esfriamento espiritual. Aí a negligência com os dízimos e ofertas refletia esta decadência moral, um total desprezo ao culto, uma total desvalorização do culto e falta de temor a Deus por parte dos sacerdotes e do povo. Então Deus envia o profeta com uma mensagem ao povo, pois eles deviam dizimar, eles deviam entregar, pois a aliança a qual estavam aliançados com Deus era uma aliança condicional. Então Deus, através de Malaquias, este é um dos propósitos do livro de Malaquias, convida o povo a renovar a aliança, demonstrando que a infidelidade nas ofertas e nos dízimos era uma expressão do afastamento espiritual do povo. John MacArthur, ele diz o seguinte em uma das suas obras: este é um dos únicos lugares na Bíblia onde Deus convida seu povo a testá-lo. O dízimo é mais do que um dever, é um reflexo da confiança em um Deus provedor. E o teólogo Wisber, ele diz o seguinte: o povo não estava roubando apenas os sacerdotes, mas o próprio Deus. O dízimo era um ato de adoração e a negligência mostrava desrespeito à soberania divina. Deus é soberano e ele determinou que Israel, naquela aliança condicional, devia entregar e trazer os dízimos à casa do tesouro para que, conforme Deus disse através do profeta Malaquias, haja mantimento na minha casa. Então, fazendo isso, o povo estava reconhecendo que tudo vem de Deus, que Deus é um Deus provedor, que Deus é um Deus abençoador. Porém, é importante enfatizar também, conforme o comentarista estruturou a lição no item 1.1 e 1.2, que dizimar, ofertar e assim por diante são práticas que antecedem a lei. Veja que o dízimo foi praticado nos dias de Abraão. Abraão foi obediente quando Deus mandou que ele saísse de sua terra natal e fosse para uma terra totalmente desconhecida, prometendo que faria dele uma grande nação, conforme está registrado no livro de Gênesis, capítulo 12. E Abraão, quando venceu e voltou de uma vitória contra uma confederação de reis, ele entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo. Está registrado na Bíblia em Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20. É nesse texto que pela primeira vez a Bíblia relata a entrega do dízimo. Portanto, essa prática de dizimar, ela antecede as leis cerimoniais e judiciais do povo judeu, que foram transmitidas através de Moisés, por intermédio de Moisés. Também o dízimo foi praticado não só nos dias de Abraão, mas também nos dias de Jacó. Assim como seu avô Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque, Jacó também fez uma promessa a Deus de entregar o dízimo de tudo ao Senhor, caso ele regressasse salvo da viagem que estava por fazer. E esse é um ponto que é enfatizado pelo comentarista na lição, apresentando que Jacó mostrou a intenção de entregar o dízimo como reconhecimento pelo favor de Deus na sua vida. Então pode ser enfatizado que o dízimo é um ato de fé, mas também um ato de adoração a Deus. Um reconhecimento pelo favor, pela bondade, pela beneficência, pela misericórdia de Deus em cuidar de cada um dos seus servos. Portanto, a prática de dizimar não é algo que foi estabelecido pela lei mosaica. A lei deu, na verdade, conteúdo e forma a uma prática que é anterior à lei. O dízimo já era praticado nos dias de Abraão e já era também praticado nos dias de Jacó. Hernandes Dias Lopes, no comentário expositivo de Malaquias, ele diz que negar os dízimos é uma forma de rebelião contra a soberania de Deus. Não é apenas uma questão financeira, mas é uma questão espiritual. E nós já aprendemos nas lições anteriores que nós
devemos ser generosos. A generosidade é algo que agrada o coração de Deus. John Stott diz que a generosidade cristã é um reflexo do caráter de Deus. Deus é doador, né? E o cristão, por imitação, também deve ser doador, assim como o seu Senhor o é. Sendo assim, uma aplicação importante que o professor pode apresentar na sua lição para os alunos é que contribuir com alegria e fé revela maturidade espiritual e uma vida centrada em Deus e não nas posses materiais, pois Deus promete suprimento abundante, proteção contra as perdas para aquele que traz os dízimos e devolve o dízimo na casa do tesouro. Não é isso que ele falou por meio do profeta Malaquias no capítulo 3, versículo 10? Portanto, a prática do dízimo e das ofertas ativa os princípios espirituais da provisão de Deus na vida do seu povo. Conforme Hernandes Dias Lopes diz no comentário expositivo de Malaquias, negar o dízimo é uma forma de rebelião contra a soberania de Deus, não é uma questão financeira, mas uma questão espiritual. Portanto, aquele que dizima com alegria, que oferta com alegria, com fé, demonstra maturidade espiritual e uma vida centrada em Deus e não nas posses materiais. Seguindo a lição, o comentarista no tópico 2 apresenta como tema o dízimo no Novo Testamento e apresenta que Jesus falou sobre o dízimo, Paulo se referiu ao dízimo levítico e finaliza esse tópico fazendo uma pergunta: por que dizimar? E essa não é uma pergunta retórica que não exija uma resposta, ela exige sim uma resposta. Alguns cristãos defendem a ideia de que a prática do dízimo se limita ao tempo do Antigo Testamento, sendo totalmente dispensável no Novo. E eles baseiam essa observação em Mateus capítulo 23, verso 23, quando Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus aqui ele não repreendeu aqueles homens por entregar o dízimo, mas repreendeu pela hipocrisia de achar que cumpriam a lei, mesmo sem se importar com o próximo. Ou seja, dizimar é um ato de obediência, mas não nos exime de praticar boas obras que glorificam o Pai. D.A. Carson, ele escreve o seguinte: Jesus aqui não está desvalorizando o dízimo, mas criticando o erro de fazer dele um substituto da verdadeira piedade. Portanto, o dízimo ele não foi estabelecido pela lei mosaica, mas ele teve nela uma forma legal. A restauração espiritual sempre inclui o retorno ao compromisso com os bens materiais. Conforme já citei, isso demonstra uma vida centrada em Deus e não nas posses. Finalizando, o comentarista fala sobre as ofertas no tópico 3. Ele apresenta o contexto histórico, falando das ofertas no Antigo Testamento, as ofertas no Novo Testamento, e finaliza fazendo uma pergunta como ele fez no tópico 2. Por que ofertar? Enquanto lá ele pergunta sobre o dízimo, por que dizimar, aqui ele está tratando das ofertas, ele finaliza fazendo uma pergunta: por que ofertar? No Antigo Testamento nós já aprendemos que Deus ordenou ao povo de Israel que contribuísse com as ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo onde a presença de Deus habitava, né? Então as ofertas, segundo John MacArthur, elas revelam um coração generoso do povo. No caso dos israelitas, quando ofertaram voluntariamente para a construção do tabernáculo, aquilo revelou que o povo possuía um coração generoso, que não estava apenas cumprindo um dever, porque eles deram mais do que precisavam, mas foi um ato de adoração a Deus. Eles estavam adorando a Deus com as suas ofertas, com seus bens, e essa era uma adoração com prazer e com abundância. E novamente eu volto a citar D.A. Carson, que ele diz, comentário bíblico Vida Nova, que o verdadeiro ato de ofertar é um reflexo do amor do crente, manifestado pela vontade alegre de dar e não pela imposição. Finalizando esta lição, ele faz a pergunta: por que ofertar?
e responde da seguinte forma, que nós devemos ofertar porque é através das ofertas e dos dízimos que os compromissos financeiros assumidos pela igreja, que inclui manutenção do templo, sustento dos missionários, evangelização, socorro aos necessitados, tudo isso é realizado com as ofertas voluntárias, né, e com os dízimos do povo de Deus. Portanto, quem dizima e oferta uma igreja local onde a pessoa congrega, ele demonstra esse compromisso com aquela igreja. E concluindo a lição, o comentarista diz que o autêntico discípulo de Cristo deve perseverar com a ajuda do Espírito Santo nos princípios bíblicos que norteiam a adequada prática de entregar os dízimos e as ofertas. E isso deve ser feito, isso deve ser bem aplicado pelo professor na lição, com alegria, com generosidade e com voluntariedade. Finaliza a conclusão aqui apresentando essas 3 palavras: alegria, generosidade e voluntariedade. John Stott escreve o seguinte: quando nos tornamos cristãos, as nossas contribuições ganham um novo impulso. Somos chamados a contribuir com generosidade e alegria como um fruto da vida do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Próximo domingo estaremos postando aqui uma pré-aula, iniciando um novo semestre, iniciando também um novo trimestre que vem por aí. Com certeza será uma bênção para a glória do nome de Jesus.